A tendência é só aumentar essa onda de veículos elétricos, a modernidade, a tecnologia que tá chegando. Cara, motor elétrico existe desde 1890, até menos. Vamos falar um pouco sobre o porquê que nunca deu certo e talvez não vá dar. Salve, salve meu irmão, seja muito bem-vindo ao canal Custom Club. Meu nome é Henrique Stella e a gente tá aqui na Kansas 150, na zona sul de Porto Alegre. E eu cruzei agora por uma moto elétrica. E aí veio uma série de raciocínios na cabeça, de pensamentos que eu quero compartilhar com vocês neste vídeo. A modernidade, o politicamente correto, tá tornando o mundo muito chato. Questões, a gente tem que proteger o planeta, aquecimento global, isso e aquilo. E no fundo, lá na real, o motivo é tudo dinheiro, irmão. As pessoas vão vender outras indústrias de outros produtos que dizem que protegem o meio ambiente, mas na prática não protege nada, irmão. Não caia nesse conto. É só chatice do mundo moderno. Então, assim, motor elétrico de fato é um motor muito resistente ao tempo. Se tu pegar um motor aí, tipo, meu tio tem um compressor de ar lá parado há 5, 6 anos. Se tu pegar ele e ligar na tomada, o motor elétrico vai sair empurrando, né? Não tem desgaste com o tempo, assim, não pode ficar parado. Vai girar o dia inteiro e não vai estragar, vai demorar muito para estragar, tem uma durabilidade muito boa. Os motores elétricos, principalmente os mais robustos, né? Até tu vê uma coisa, bizarramente, é um gerador elétrico, né? É um motor invertido, né? E ele aguenta milhões de horas trabalhando, né? Assim, o motor elétrico de fato é uma coisa muito antiga, na verdade. Os registros históricos aí apontam a primeira motocicleta em 1885, né, do Daimler. Só que antes do Daimler já tinha motocicletas, né, que é de fato a primeira motocicleta com motor a vapor. Este motor a vapor, na verdade, no início final do século XIX para início do século XX, se tinham 3 fontes de combustível para todos os veículos, que era o primeiro primordial, vapor, depois o elétrico e a combustão interna, o ciclo Otto aí, né? E também tinha motor de 2 tempos, coisa. Cada um com suas características, né? As suas dificuldades, na verdade. O motor a vapor tinha um grande problema, que tinha que esperar a água aquecer da caldeira, né? Então tu imagina, tu vai sair com teu carro, tu acorda 40 minutos antes e bota aquecer lá pra poder criar a pressão do ar ali da água pra poder fazer o vapor funcionar o motor, né? A atuação do motor. Então demorado, um ponto com. Não. O motor a gasolina, ele tinha uma dificuldade muito grande, que era em dar a partida dele, né? Tu teria que, na época, o avanço de ignição era fixo, né? Tu tinha que fazer, na verdade, manual. Tinha uma alavanca ali no volante do carro que tu dava a ponto. Na moto não sei como é que era, mas provavelmente seja algum comando do tipo, né? Tu dava avanço da ignição, né? Então tinha que botar no ponto certo, dar a quantidade, no caso dos carros aí, girar a manivela, da moto bater pedal, né? Era pra dar a partida do motor, era muito difícil. Mesmo com taxa de compressão baixa que esses motores tinham, não era uma coisa fácil. Esse fato de não ser uma coisa fácil de funcionar deu uma margem para se criar os motores elétricos, que na verdade tu só aperta o botão ali ou acelera, ele já entra em funcionamento. O que se usa? Qual era a prática na época nos Estados Unidos? Normalmente veículos elétricos eram veículos de mulheres. Por quê? Porque tem autonomia muito baixa desses veículos elétricos. Então é os mesmos problemas que tem até hoje, né, de autonomia, que tornaram esse veículo aí com difícil utilização. Lembro que eu vi esses dias aí no Discovery, um Baker 1908, elétrico, 100% elétrico, com as baterias ainda da indústria Edison, né, do Thomas Edison, o cara que não inventou a lâmpada. Então esse veículo tinha várias baterias ali onde vai o motor, onde seria o capô do carro, né, e o motor no eixo lá direto. E esse carro tinha até paralamas em couro. O couro ele é a fibra de carbono do século passado, tá ligado? Então o carro é lindo, maravilhoso. Mas então em 1910 acontece um incidente numa ponte. Alguns contam uma história que era uma jovem e bela garota deixou seu carro apagar na ponte. O cara foi ajudar
e ela esqueceu de atrasar o ponto e deu um contra muito forte. Algumas histórias dizem que quebrou o braço desse rapaz aí, e depois de um tempo teve uma doença causada disso, né? Com as infecções, na época não tinha antibiótico, não tinha nada. E ele acabou vindo a falecer. E outras histórias dizem que era um cara ajudando outro cara, e os engenheiros da Cadillac estavam passando na frente e viram a cena. Quando a alavanca volta, o carro estava mal regulado, né? Que é bem provável que estivesse mal regulado, né? E deu um contra e deu no rosto desse cara, e esse cara morreu dias depois, né? Então, uns falam, a primeira história da garota bonita diz que foi o engenheiro da própria Cadillac que foi lá ajudar a guria, né? Que o cara tava passando na hora. Então, independente da história, o fato é que a Cadillac se focou em produzir um motor que desse partida, né? Produzir alguma coisa que fizesse um motor de combustão interna de fato, não precisar da bendita manivela, né? Então, alguns motores já tinham antigos de barco aí, com golpes de ar para conseguir fazer o motor para pegar, né? Mas não tiveram um grande sucesso. A manivela ainda era a grande ferramenta utilizada para dar partida ao motor de combustão interna. E aí, a partir do momento que surge o motor de arranque, daí a Bosch, depois eu acho que em 1914 aí, começa a produzir esses motores. A Bosch é uma empresa de 1886, ela surgiu junto com o primeiro automóvel do Benz, né? Aí todos os veículos pegam a ter motor de arranque, aí de fato, né, hoje se tornou o tipo de veículo, o tipo de combustível mais utilizado até hoje. Nos últimos séculos foi todo movido a combustível e motor de arranque. Então, quando cria o motor de arranque, as mulheres puderam dar partida nos veículos, então os homens também, né, fica mais fácil de dar partida no veículo, deixa de ser utilizado os carros elétricos. Então eles perderam, não foi porque o homem quer poluir, não, porque a utilização dele era muito ruim, a autonomia era muito ruim. Então, entendeu? E a gasolina, quando tiver gasolina, tu vai andando, né? Então, o motor a vapor e o motor elétrico perderam essa corrida. E não foi uma coisa forçada, isso aí foi algo natural. Os elétricos não atendiam o que o motor a combustível atende, o a vapor até atendia, mas não tinha essa dificuldade para dar início no veículo, né? Então acaba o motor a gasolina dominando, e agora voltam essa onda aí de carros elétricos, poluição, aquecimento global, aquela função toda. Só que o fato é que hoje se tem baterias melhores, uma autonomia maior, mas se tem uma química muito forte. Essas piscinas de lítio causam um agravio de poluição 10, 15 anos um veículo ligado todos os dias. Então, na prática, vocês querem proteger o meio ambiente, eu acho que não é desse jeito, vocês estão fazendo errado. Porque eu gosto do motor elétrico, meu pai até diz, né, que é um motor com torque infinito. Não é com torque infinito, mas é a disponibilidade do torque. O torque é uma medida, né, uma unidade de medida. Por exemplo, se um motor elétrico tem 10 kg de torque, ele vai ter em todas as faixas de RPM, né? A partir do momento que tu apertar o pedal do acelerador no máximo, todo o torque vai estar disponível naquele motor. Isso é muito bom. Então, eu gosto desse tipo de coisa. Eu acho que eu sou entusiasta da engenharia e da performance. Então, se um veículo híbrido, eu acho que seria perfeito, uma moto híbrida. Talvez uma motinha pequena aqui que nem a Kansas não seja o ideal para produção de energia de uma moto, mas uma Harley com um motor acoplado ali na transmissão, um motor elétrico, que de fato, quando a gente estiver freando a moto, ele ajude essa frenagem e armazene energia na hora de que tu precise de fato de um pouco mais de torque, ou para sair de uma sinaleira, para não precisar usar tanto o motor, né? Esse torque aí do motor elétrico assim, empurra a moto para frente. Seria um veículo misto, né? Um veículo híbrido. E esse tipo de tecnologia é muito ok. Agora, manter baterias de lítio aí, desse tipo de material, chumbo que seja, qualquer material a química é muito forte dessas baterias. Então não é, isso é, vocês estão pagando, é que nem aquela função dos produtos orgânicos, né? O pessoal paga mais caro por um tomate orgânico, e aí os dois tomates, o orgânico e o não orgânico, é plantado no mesmo lugar com os mesmos agrotóxicos. Aí o tomate que fica bonito eles botam no mercado normal, o tomate que fica feio eles vendem como orgânico, e aí o pessoal acaba pagando demais por uma bobagem, tá ligado? A geração de aquecimento global
Greta aí, essa geraçãozinha da Greta é complicado, cara. Outra coisa é os poluentes dos veículos, né? Aí fazem aquele monte de reunião lá, sei lá o nome daquilo, da ONU lá pra falar do meio ambiente, não sei o que. Todo mundo vai de jatinho, tá ligado? Gastando milhões de litros de querosene pra poder falar que estão poluindo o meio ambiente. Pode fazer por Skype, tá ligado? Então é uma incoerência total dessa geração atual, moderna. O mundo vai ser dominado por eles, mas não quer dizer que eu vá deixar de andar de Harley, eu vou andar com motão pra... Nem que eu tenha que produzir o meu próprio combustível, mas a tendência tá ficando muito chato o negócio todo, irmão.